Esse vídeo é uma reflexão sobre como o Homem-Aranha 2 me trouxe esse insight sobre nostalgia. Então, se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu não indico esse vídeo para você. Pare de assistir agora. Espera eu lançar um próximo vídeo ou vá para uma outra sugestão do YouTube. Mas se você gosta de falar sobre a vida e as suas peculiaridades, fique aqui comigo. Recentemente eu fiz um vídeo analisando o filme Homem-Aranha 2 pela perspectiva de Nietzsche e seu amor fátio. Comparado aos números do meu canal, eu posso dizer que foi um vídeo que deu certo. E acho que pelas minhas pesquisas sobre o assunto e por imagens para utilizar no vídeo, o meu algoritmo começou a me sugerir conteúdos sobre o Homem-Aranha, até que esse conteúdo me achou. Eu fiquei alguns minutos preso nesse vídeo porque tudo nele me fascinou. Você pode estar me achando um maluco completo ou só um cara muito bom para dar atenção a isso. Mas se você analisar cada objeto desse vídeo, vira ouro. Primeiro, acredita que isso seja uma padaria ou um barzinho de bairro. Quem nasceu nos anos 90 sabe que esses locais são bem tradicionais nos bairros. Aquele típico lugar que abre de manhã bem cedo e só fecha no fim da tarde. Um local que você pode ir para passar o tempo enquanto consome algo ou bate aquele papo com o pessoal que fica lá sempre. E segundo, todos eles estão prestando atenção no filme que tá passando, que é ele mesmo, o Homem-Aranha 2. É sério, esse filme, na minha opinião, é o melhor filme do Homem-Aranha que já fizeram. E fique à vontade para discordar daí. Enfim, depois que eu fiquei preso nesse vídeo, eu me questionei por que eu fiquei tanto tempo hipnotizado nesse vídeo. E comecei a pensar os motivos que me levaram a ficar preso e cheguei na resolução mais simples, a nostalgia. A nostalgia daquele tempo bateu forte porque o ambiente é algo bem familiar da minha infância, onde eu ia com meus amigos comprar alguma bala nesse lugar ou salgado. Na minha rua tinha um local idêntico a esse, cheio de caixa de refrigerante, cerveja, que são esses caixotes bem grandes, bem antigos e bem regionais para mim. E basta uma lembrança dessa época para puxar todas as outras que me desperta essa sensação de saudade. Então eu resolvi puxar algumas informações sobre o Homem-Aranha 2 e sobre a época em que ele foi lançado. E eu comecei puxando o ano de lançamento do filme. O Homem-Aranha 2 foi lançado em 2004. Em 2004 eu já tinha bastante consciência da época. Eu amava o futebol e o Brasil tinha sido campeão do mundo há poucos anos atrás. E eu tava com muita expectativa para a Copa do Mundo seguinte. E essa expectativa durou até 2010, quando eu me desiludi com a Copa do Mundo e com o futebol e comecei a só encarar a vida como ela é. A psicologia explica que quem tinha 10, 12, 15 anos em 2004 estava vivendo descobertas. Primeiros amigos virtuais, primeiros amores, primeiras músicas que marcaram. Eu lembro que foi nessa época que eu descobri Linkin Park, foi a minha banda favorita por muitos e muitos e muitos anos. Sério. Em 2004 eu era talvez o maior fã de Linkin Park já vivo. Eu tinha uns 3 CDs do Linkin Park, que era o que eu podia comprar na época. Tinha a camisa do Linkin Park. Enfim, eu realmente gostava muito da banda. E tudo isso contribui para a criação de laços emocionais muito fortes com aquele tempo. E na maioria das vezes o nosso cérebro vai tentar romantizar essa época e ignorar totalmente as partes chatas. Lembrar de uma época distante com esse ar de nostalgia nos remete à sensação de segurança. Olhar para trás é reconfortante no mundo atual, que é acelerado e instável em todas as áreas. Desculpa pela introdução grande desse jeito, eu tô trazendo um formato novo aqui pro canal, onde eu tô tentando usar menos roteiro e falando mais com vocês aqui sobre um assunto que eu domino ou que eu pelo menos pesquisei bastante a respeito e que me ajudou de alguma forma na minha vida. E eu queria saber o que vocês acham e quais assuntos eu poderia trazer. Por diversos motivos eu vou estar espaçando um pouco mais os vídeos um do outro para eu ter mais tempo de editar e também trazer mais nesse formato onde eu passo uma visão crítica minha sobre algo e não tão roteirizado como eu vinha trazendo. E eu queria saber o que vocês acham, quais assuntos eu poderia trazer. Deixa aí nos comentários e se inscreve aqui no canal, por favor. Eu tô com a meta de todo youtuber iniciante, de chegar ao tão famoso 1000 inscritos, para então saber se o YouTube é sustentável ou não. Por enquanto eu tô curtindo o processo e qualquer ajuda é bem-vinda para que eu alcance essa meta. Agora, vamos lá. Cara,
Se eu parar pra pensar, eu vivi na pele essa transição maluca da tecnologia. Em 2004 eu chegava da escola, jogava mochila num canto e eu já ia direto jogar. Na época o que tava em alta era o PS2, mas eu nunca tive o console da época. Então me contentava em jogar por horas meu Super Nintendo e às vezes quando meu tio tava de bom humor, ele deixava eu jogar no PS1 dele. Em 2004 ter um computador em casa não era uma realidade próxima da maioria das pessoas no Brasil. Acredito que até hoje existem pessoas que possuem um celular bom, mas não necessariamente um computador. Quando se tinha, ele ficava na sala, porque era um item para a família. Era uma máquina compartilhada com todos. Mas em 2004, nessa época eu tive o privilégio de ter um computador só para mim e dentro do meu quarto. Por mais que a internet fosse discada e a gente sempre tivesse que escolher entre deixar a linha do telefone livre ou usar o MSN. E o MSN, velho, que experiência. Eu passava horas escolhendo frases de status, trocando nick com letras coloridas, colocando um trecho de música para mostrar indiretamente como eu estava me sentindo. E ele era simples, mas cada notificação, cada chamada de atenção com algum sticker animado da época era emocionante. Não existia essa enxurrada de informação, feed infinito ou algoritmo empurrando conteúdo. A gente falava com quem queria falar. Ponto. Hoje é outra pegada. Hoje eu tenho tudo no celular, em qualquer lugar, qualquer hora. Se eu quiser, eu vejo 50 vídeos em um minuto, falo com gente de outro lado do mundo e ainda acompanho 1000 discussões ao mesmo tempo. Mas, sinceramente, às vezes parece cansativo. É tanta notificação, tanta cobrança de estar presente em todas as redes, que no fim do dia eu sinto que eu não curti nada de verdade. Naquela época, por mais limitada que fosse, a tecnologia tinha um gosto de descoberta. Abrir o Orkut e ver um novo depoimento era como ganhar um presente. Sério, você fazia o seu login no Orkut, atualizava sua página principal do perfil e tinha lá uma aba de depoimentos para você aceitar. E aí eram sempre depoimentos bem fofos, de pessoas queridas por você, e você sempre tinha a possibilidade de aceitar ou não aquele depoimento. E você aceitava e esse depoimento ele ia direto para o seu mural do perfil. Então outras pessoas que visitavam seu perfil poderiam achar esses depoimentos de outras pessoas que deixaram lá por no simples fato de gostar de você. Era uma forma de se comunicar e de demonstrar um afeto virtualmente, podemos dizer assim. Fora que o outro fato que o Orkut trouxe muito forte é entrar no perfil de alguém, ir no álbum de fotos e esperar uma foto carregar linha por linha. E quando ela se completava na tela, você via a foto mais tosca do mundo, mas era uma vitória. Hoje, com tudo instantâneo, a gente perdeu um pouco essa sensação de conquista. É como se a abundância tivesse roubado a magia. E se tem uma coisa que me marca muito quando eu penso em 2004, é como a gente vivia o entretenimento de outro jeito. Eu lembro de ir até a locadora do bairro, todo animado, torcendo pra ter a fita ou o DVD que eu queria. E foi desse jeito que eu assisti Homem-Aranha 2 pela primeira vez. Foi em VHS, alugado em uma locadora próxima da minha casa. E inclusive eu tenho uma teoria de que quem nasceu nos anos 90 tem um costume de assistir o mesmo filme várias vezes. Muito por conta da TV aberta, que reprisava sempre os mesmos filmes, quanto medo de alugar um filme ruim, então a gente já garantia aquele filme que a gente tinha certeza que a gente ia gostar. Pode parecer uma loucura, mas isso acontecia. Depois você chegava em casa, ligava todos os aparelhos para fazer funcionar, pipoca na mão e horas explorando aquele conteúdo alugado. No outro dia na escola era aquela frase: cara, ontem eu assisti um filme assim. E pasma, nós contávamos o filme com muitos detalhes. Ninguém se importava com spoiler. Parecia que as pessoas tinham tempo e interesse para saber mais sobre o filme que você assistiu. Você não tinha isso de Twitter. Era só dentro da sua roda de amigos e o que tornava tudo muito legal de se conversar. E falando em assistir TV, a TV aberta era um espetáculo se comparada a hoje. TV Globinho, Bom Dia e Companhia, alguns desenhos que passavam na Rede TV, como Cavaleiro do Zodíaco. Não existia streaming que podíamos escolher qualquer episódio de qualquer desenho que a gente quisesse. A gente assistia junto com a programação da TV, um episódio por dia, no mesmo horário e no mesmo local. Você não podia se dar o luxo de perder. Mas se você perdesse, saberia de tudo o que aconteceu através do seu amigo que assistiu. Esse fato é horrível. Mas acredito que isso era o tempero do episódio seguinte. Você celebrava quando você parava para assistir. Hoje é diferente. Eu tenho todas as séries do mundo a um clique de distância, eu posso jogar online sem sair de casa e baixar qualquer música em segundos. É confortável, sem dúvidas. Mas às vezes eu sinto falta daquele frio na barriga de esperar, de conquistar. O entretenimento se tornou imediato demais.
e parece que nada tem mais o mesmo peso. Naquela época, cada lançamento, cada jogo novo, cada episódio inédito era um evento coletivo. Agora, mesmo com tudo disponível, às vezes eu sinto que a experiência é solitária, quase descartável. Antes o valor estava justamente no quanto a gente esperava, dividia e celebrava junto. Eu lembro de sair da escola e combinar com a galera de se encontrar na rua, na quadra ou até numa lan house. Ficávamos jogando CS ou Ragnarok até tarde, dividindo salgadinho e rindo de qualquer coisa. Não importava se a internet era lenta ou se a grana era curta, até porque a hora era R$ 1 e geralmente jogávamos local. O que importava mesmo era só estar junto. Eu já citei aqui nesse vídeo, mas o MSN é um capítulo à parte. Poderia trazer um vídeo só sobre redes sociais da época. E eu me amarrava demais. Adicionar alguém novo era quase um ritual. E conversar por horas com aquela pessoa especial, esperando ver ela ficar online, era uma emoção que não dá pra comparar com os aplicativos de hoje. Até aquele simples "você tá aí" tinha um peso. Cada conversa parecia única, sem a pressa de responder a 1000 pessoas ao mesmo tempo. Hoje é diferente. Eu consigo falar com qualquer um em segundos, em qualquer lugar do mundo. Só que ao mesmo tempo é como se as conexões fossem mais rasas. As redes sociais trouxessem mais gente para o nosso alcance, mas também criaram essa cobrança de estar sempre disponível, sempre mostrando alguma coisa. Às vezes eu sinto que a gente fala muito, mas se escuta bem pouco. Naquela época os vínculos eram mais fortes justamente porque eram limitados. Se você queria encontrar um amigo, tinha que sair de casa, pegar um ônibus e ir até lá. Isso dava valor ao encontro. Agora, com tanta facilidade, parece que a gente banalizou um pouco a presença. E eu confesso, bate uma saudade dessa simplicidade, da sensação de estar inteiro numa conversa, de dar risada sem pensar em postar depois, de viver um momento sem se preocupar se alguém ia curtir ou não. Claro que não dá pra negar. A tecnologia trouxe facilidades incríveis. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, assistir o que eu quiser, aprender praticamente qualquer coisa com um clique, mas junto com isso veio também uma cobrança constante. É notificação do trabalho, mensagem de grupo, feed infinito que nunca acaba. Em 2004, quando eu desligava o computador, o mundo ficava quieto. Agora, mesmo deitado na cama, a sensação é de que nunca dá pra desligar de verdade. E talvez seja aí que mora a forma da nostalgia. A gente sente falta não só das coisas que vivia, mas do ritmo em que elas aconteciam. O mundo parecia mais espaçoso, menos sufocante. Cada novidade, seja uma música baixada no Kazaa, uma comunidade no Orkut ou um episódio novo do Naruto, era celebrado como um grande acontecimento. Hoje, em meio a uma enxurrada de informações, quase nada parece durar. E eu entendo que parte disso é o cérebro romantizando o passado. 2004 também tinha seus problemas, suas limitações, suas frustrações, mas não dá pra negar que havia uma simplicidade gostosa, uma sensação de descoberta que hoje parece ter se perdido. Talvez seja por isso que assistir de novo o Homem-Aranha 2 ou ouvir um álbum antigo do Linkin Park ainda me causa aquele mesmo aperto no peito. É como se por alguns minutos eu voltasse para um tempo em que tudo parecia mais leve, em que a vida era feita de pequenas conquistas e de momentos que, na época, eu nem sabia que seriam tão importantes. No fundo, acho que a nostalgia de 2004 não é só sobre os filmes, os jogos ou as músicas. É sobre a versão de nós mesmos que existia naquele tempo. Mais ingênua, mais livre de pressões atuais, mais aberta para se surpreender. Quando eu penso nisso, eu percebo que talvez a saudade não seja exatamente do mundo lá fora, mas da forma como a gente enxergava esse mundo. E essa é a grande comparação entre ontem e hoje. Em 2004, o futuro era uma promessa cheia de brilho, e em 2025 o futuro muitas vezes parece uma cobrança. A nostalgia nos lembra que o valor não está só no que fazemos, mas em como fazemos. Esperar um episódio na TV, correr pra locadora, vibrar com uma mensagem no MSN, tudo isso tinha um peso porque era vivido com intensidade. Talvez o desafio de agora seja justamente esse: reaprender a dar valor às experiências, mesmo em meio a tanta abundância. Se 2004 nos ensinou algo, foi que simplicidade não significa falta, mas sim profundidade. E talvez seja isso que o passado insiste em nos mostrar, que a vida fica muito mais rica quando a gente desacelera e volta a enxergar o extraordinário no que parece comum. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta qualquer coisa que ajude a engajar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima, vou ficando por aqui e tchau.